Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito parceira, amigas mesmo uma da outra, de compartilhar tudo mesmo, sabe? Eu sempre tive muita confiança na minha mãe. Minha mãe sempre foi o meu maior exemplo, a minha inspiração. Nossa, eu sempre tinha muito orgulho da minha mãe. Por que que eu tô falando isso, gente? Elogiando tanto a minha mãe. Já já vocês vão saber, né? Assim, a minha mãe é ginecologista. E eu sempre admirei muito a profissão dela e sempre quis ser também médica ginecologista. Então, eu estudava muito, sabe? Muito mesmo para isso. Na faculdade eu dava ali meu sangue mesmo, sabe? Eu me esforçava muito, muito, eu estudava bastante, passava noites estudando. Nossa, às vezes eu tinha hora, gente, para acordar, mas eu não tinha hora para dormir. Nossa, era uma rotina mesmo pesada, cansativa. Pertinho da faculdade tinha tipo uma lanchonete simples, que eu amava tomar café lá. O café da manhã, né? Eu saía de casa em jejum, chegava lá, tinha um tempinho ainda, passava nessa lanchonete e tomava meu café da manhã lá. E eu gostava muito do pessoal que trabalhava lá, das pessoas, né, dos funcionários. Inclusive tinha uma que eu conversava bastante. E um dia, quando eu fui, tinha um rapaz novo. Ok, um rapaz novo, cumprimentei e tal. Mas aí fui tomar meu café e fiquei conversando com essa moça, né, que trabalhava lá, que eu gostava muito de conversar com ela. Do nada, ele chegou perto da gente e começou a puxar papo. E a gente começou a conversar. Aí teve uma hora, ele é metidinha palhaço, sabe, gente? Aí teve uma hora que ele chegou assim perto de mim e ele olhou assim pra mim e falou: Nossa, você deve estar muito cansada mesmo, né? Aí eu olhei assim pra ele e disse: O que você tá querendo dizer com isso? Por quê? Aí ele falou: Não, porque você tá com muita olheira, tá parecendo um panda. Nossa, e começou a rir. Começou a rir. Aí nisso, gente, eu fiquei muito constrangida. Muito. Eu não sei porquê, gente, mas foi algo que me deixou muito mal nesse momento, porque tinha outras pessoas perto e as pessoas riram, né? Menos essa minha amiga que tava junto comigo. E assim, gente, como eu nunca fui de levar desaforo pra casa, eu olhei pra ele e falei assim: Isso aqui é consequência de muito estudo. Ah, esqueci. Você não sabe o que é isso, né? Você não deve ter estudado. E saí. Então, depois eu fiquei assim pensando: Nossa, eu não deveria ter falado aquilo. Porque, tipo assim, eu falei aquilo, tipo, insinuando que pelo fato dele estar trabalhando numa lanchonete, servindo mesas, ele não deve ter estudado, né? Então, eu falei assim, eu agi mal. Eu reconheço, assim, hoje que eu não deveria ter falado aquilo, mas foi na hora da raiva, gente, sabe? Eu tava com muita raiva e eu fiquei muito constrangida. Aquilo me deixou, parece uma besteira, mas me deixou muito zangada. Aí nisso eu fui embora. E sempre que eu ia na lanchonete, não deixei de ir na lanchonete, sempre que eu ia, eu não olhava nem pra cara dele, gente. Eu peguei um ranço dele, sabe? Um ranço tão grande. Essa minha colega, né, que sempre eu ia tomar café e ficar conversando com ela falava pra mim, ela sempre me dizia: Olha, ele é complicado, não leva a sério o que ele fala. Eu conheço uma ex dele que falou que o relacionamento deles foi bem conturbado, que ele é muito complicado. Começou a falar umas coisas dele, sabe? Aí um dia ele chegou pra mim novamente e falou assim, com aquele jeitão dele doido, sabe? Metida palhaço. Chegou assim pra mim e falou assim: Aí, desculpa lá, aquele dia, não falei por mal, tá? Eu falei assim porque eu sou brincalhão e tal. Aí eu nem liguei, gente. Eu ouvi, nem liguei, continuei tomando meu café. E depois disso ele sempre vinha, puxava um assunto aqui, um papinho ali e tal, aquele jeito dele. Às vezes eu até ria, gente, de umas coisinhas que ele fazia, que ele é muito engraçado mesmo. E a gente foi se aproximando de novo, sabe? A gente foi se aproximando e voltamos a ser amigos, né? Então depois que isso aconteceu, a gente até dava risada. Quando a gente lembrava, a gente até dava risada do que aconteceu, né? Tipo, ela ficou chateada porque eu chamei ela de panda, não sei o que. Isso virou piada entre a gente, né? Ok. Só que aí a gente foi se aproximando muito, muito mesmo. A gente não conversava só lá na lanchonete quando eu tava, mas a gente também conversava pela internet, né? Pelas redes sociais.
E nisso ele começava a falar, sabe? Falar que eu tinha que viver também, ok, não deixasse meus estudos, mas eu tinha que ter uma vida, sabe? Eu tinha que viver, me divertir também um pouquinho, não era só isso, sabe? Então ele aos pouquinhos foi me ajudando a parar com essa obsessão assim de só estudo, 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 estudo e a pensar um pouquinho em mim, sabe? Então eu comecei a fazer isso e a minha mãe começou a observar, ela começou a perceber que eu não tava tão focada como eu era antes, né? Só que eu não desisti dos estudos, gente, eu continuava estudando, só que não tanto como a minha mãe queria, né? E como eu era louca ali do estudo, do livro, não como antes, né? Aí a gente começou a namorar. E a minha mãe, ela não gostava dele. Não gostava dele. No começo eu até pensei que era por causa da classe social, né? Porque a gente tinha mais condição, né? Do que ele. Só que assim, não era por isso. Era pelo fato dele ter conseguido, né, me afastar um pouquinho, assim, um pouquinho dos estudos, a me aconselhar a sair, a me divertir. Todo final de semana, no lugar de eu estar estudando como eu fazia antes, eu tava ali, ia pra uma baladinha, ia pra um cinema, sabe? Eu sempre saía, sempre, todo final de semana, porque eu passava a semana toda estudando, sabe? Então, eu botei na minha cabeça que eu não queria só estudar, eu queria também me divertir. E a minha mãe sabia que ele que me influenciou a ficar assim, né? Então a minha mãe não gostava dele. Só que, ok, a gente também não brigou tanto por causa disso. Só que aí, gente, quando mais o tempo passava, mas a minha mãe ficava muito chateada com essa situação. A minha mãe cismou com ele, gente. A minha mãe olhou pra cara dele e disse, não gostei desse garoto. E a minha mãe cismou com ele. Ele não podia ir na minha casa. E por causa disso, a gente começou a brigar. Então, aquela mulher que eu falei pra vocês no começo da história, né? Lá no início, que, nossa, minha admiração, meu tudo, sabe? Eu passei, gente, a ter raiva da minha mãe por causa disso. Então, eu falava tudo pra ele, falava tudo pro meu namorado, o que tava acontecendo dentro de casa, as minhas intrigas com minha mãe, não sei o que, e ele sempre falava, né? Ai, sua mãe também, acho que ela quer controlar você, acho que ela não quer que você saia pra se divertir, né? E eu comecei a acreditar nele, porque a minha mãe só queria que eu estudasse mesmo, né? Tudo ali era eu e ela. E a partir do momento que eu conheci outra pessoa, na minha cabeça, tipo assim, ele também me fez acreditar que era inveja que a minha mãe tinha. Inveja não, ciúmes, na verdade. Que minha mãe tava com ciúme de mim. Então, eu deixei pra lá, eu comecei a responder minha mãe, eu comecei a discutir com ela, né? E ele sempre ali me agradando, fazia questão de me dar presentes, vivia me dando presentes, gente, presentes caros, né, caríssimos, e eu dizia pra ele que não precisava, e realmente não precisava, gente, porque eu, assim, eu tinha condição, mas eu nunca gostei, eu sempre gostava das coisas simples, eu não fazia questão de muita coisa exagerada, eu sou uma pessoa simples até hoje, né. E ele fazia questão, ele dizia, não, você merece muito mais, e aquilo me deixava mais apaixonada por ele, né? Ele comprava presente, gente, pra mim, que ele tinha que parcelar 12 vezes, sabe? 13, 14, várias vezes pra poder pagar, sabe? E eu falava pra ele, poxa, cara, não precisa disso, também não gosto de luxo, não gosto das coisas, sou uma pessoa simples. Ela, não, gata, você merece coisa melhor, sabe? E aquilo me cativava, me conquistava mais ainda. Eu achava bonito mesmo não fazendo questão por aquilo, mas eu achava bonita a atitude dele, né? E tanto ele encheu meu ouvido também, falando, porque minha mãe enchia meu ouvido de um lado e ele me enchia o meu ouvido do outro, né? Aí eu resolvi sair de casa. Ele me chamou pra morar com ele e eu fui. E nossa, minha mãe ficou arrasada. Arrasada. Eu pedi, que eu não trabalhava, né? Eu só estudava. Eu pedia dinheiro pra ela, né? Ela me dava uma ajuda, assim, mas não me dava muito, porque ela não apoiava aquela minha decisão, né?
E eu pedia mais porque só ele trabalhava, ele continuava trabalhando na lanchonete. E a minha rotina, gente, da faculdade não me permitia trabalhar. Era muito puxada mesmo. Com o tempo ele começou a reclamar. Ele começou a dizer que eu tinha que trabalhar, e começou a insinuar de eu largar a faculdade para arrumar um trabalho para ajudar ele. E aquilo, gente, mexeu muito comigo. A partir do momento que ele insinuou de eu largar a faculdade para ajudar ele dentro de casa, meio que, sabe, caiu a venda dos meus olhos. Eu tipo pensei, não, esse cara, ele não me ama. Entendeu? Porque eu tô aqui lutando, estudando, entendeu? Pra ter um futuro bom, né? Pra ser uma médica como a minha mãe. E ele tá insinuando eu largar minha faculdade pra arrumar um trabalho e ajudar ele dentro de casa, sabe? Então, não sei, gente, eu não sei se foi egoísmo meu, mas eu achei aquilo muito errado da parte dele, porque eu nunca gostei de luxo, e todo o dinheiro que eu pegava, que a minha mãe me dava, era eu ajudava ele, sabe? Eu colocava ele dentro de casa. Só que ele dizia que eu tinha que trabalhar. E por causa disso, eu fui percebendo, comecei a abrir os olhos e fui enxergando coisas nele que eu não enxergava. E por causa disso eu resolvi me separar, eu resolvi sair da casa dele. Voltei para casa da minha mãe, com o rabinho entre as pernas, é claro, pedindo desculpa a ela, perdão. Chorei muito no colo da minha mãe e a minha mãe me recebeu de braços abertos, né? E depois disso, gente, vocês não vão acreditar no que o safado fez. Gente, ele me ligou falando que queria que eu devolvesse tudo que ele comprou pra mim. Tudo. Gente, até as flores que ele comprou pra mim. Ele pediu pra eu devolver. Aí, quando ele falou que queria que eu devolvesse as flores, eu falei assim, como é que eu vou devolver as flores, seu imbecil? Se as flores murcharam. Gente, as flores naturais, né? Murcha, fica fedorenta, né? A pessoa tem que botar no lixo, tem que jogar no lixo. E eu falei, já foi pro lixo, idiota, como é que eu vou devolver as flores pra você? E ele falou, não seja por isso. Me mandou, gente, os comprovantes, os cupom fiscal, gente, das flores que ele comprou. Vocês acreditam nisso? Pra eu devolver o dinheiro. Gente, a minha mãe, quando ouviu um negócio desse, porque tava no alto-falante, a minha mãe ouviu tudo. A minha mãe falou assim, filha, pega um saco de lixo. Eu falei, o quê? Pega um saco de lixo. Peguei o saco de lixo daqueles pretos. Minha mãe falou, agora junta. Tudo que ele te deu, coloca dentro desse saco aí. Coloca agora. E eu saí colocando tudo dentro do saco. Ela pegou o carro e eu fui com ela. Na frente da casa dele, jogou as coisas, o saco de lixo nele, jogou o dinheiro das flores na cara dele e falou, minha filha não precisa disso. De onde veio isso daí tem muito mais, tá? Faça bom proveito. Me puxou e foi embora. Gente, eu fiquei chocada com a minha mãe. Eu fiquei tipo, o quê? Meu Deus, eu não acreditei que minha mãe fez aquilo. Aí depois eu perguntei, mãe, que diacho tu fizesse um negócio desse, mãe, pelo amor de Deus? E ela falou que se sentiu muito ofendida. Ofendida demais por mim. Ela se sentiu ofendida, né? Gente, até hoje. Ai, eu não consigo esquecer isso que a minha mãe fez, né? Depois disso, nunca mais eu tive contato com ele. Nunca mais. Bloqueei de tudo, né? Ele continuou trabalhando lá na lanchonete. Eu deixei de ir na lanchonete por causa dele, porque eu não queria nem ver a cara dele. Já se passou um tempo disso. Eu ainda tô estudando e eu conheci uma pessoa maravilhosa, um cara maravilhoso, sabe? Que me incentiva aos estudos, ele faz questão que eu estude. É claro que eu também dei uma maneirada, não tô do jeito que eu tava no início ali focadérrima, mas ele me incentiva muito também e eu
continuo focada nos meus estudos. A minha mãe gosta dele, gosta desse meu novo namorado, gosta muito mesmo. Trata super bem, ele também super bem ela. E hoje eu tô muito feliz mesmo, gente. E eu aprendi uma lição, né? De nunca colocar ninguém acima da minha mãe, né? Nunca deixar minha mãe de lado por causa de namorado, de noivo, de marido, por causa de ninguém, né? Porque mãe a gente só tem uma. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais. E, gente, achei muito interessante, totalmente diferente do que eu já trouxe aqui no canal, né? E o que ela fala no final é verdade. Mãe a gente só tem uma. Se você tem uma mãe especial, uma mãezona que além de mãe é sua amiga, dê valor a ela. Não coloque ninguém acima dela, ninguém em primeiro lugar, né, do que ela, né? Porque mãe é só uma, gente, só uma mesmo. É pra mãe que a gente vai recorrer quando der uma merda na nossa vida, né? É pra nossa mãe que a gente vai correr, pro nosso pai, se tiver um pai também, um pai bacana, uma mãe bacana, né? Então, ela aprendeu a lição, né? Aprendeu a valorizar a mãe dela. Ela já amava a mãe, mas quando esse homem apareceu, mexeu com a cabeça dela. E que bom, gente, que ela conseguiu enxergar o cara que ele era. A partir do momento que ele insinuou dela largar a faculdade pra trabalhar, pra ajudar ele, né? Ou seja, ele não pensava nela, ele não queria ver o sucesso dela, né? Foi essa a impressão que passou, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, ficar aqui de paraquedas, uma vez, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!